Oi, pessoal, tudo bem? Sou a professora Lucilene de Oliveira. Estamos aqui hoje novamente para gravar para vocês mais uma aula do 7º ano. Então, dando continuidade aos nossos assuntos, nós vamos estudar hoje a natureza como arte. Utilizaremos como base, nosso livro didático, Se Liga na Arte para os 7º anos. Então, a natureza como arte. Tudo que nós temos, tudo pode ser transformado, pode ser reciclado, pode ser renovado. Então, na natureza também, a natureza está sempre se renovando, sempre se recriando. Então, neste capítulo, nós vamos estudar como a natureza, como ela é como a arte, como os artistas, eles fazem interação com a natureza. Nós vamos dar destaque para Robert Smithson. Ele é um estadunidense que sempre faz esse tipo de arte na natureza. Então, aí nos slides vocês vão ver, né, uma interação dele com a natureza, que é o quebra-mar em espiral, que foi feito em 1970. Na verdade, eu não tinha nem nascido ainda, mas tudo bem. Vamos seguir. Então, esse tipo de arte, ela é chamada de land art, né? Que é um movimento artístico no qual os artistas trabalham diretamente na natureza. Eles criam elementos naturais e de paisagens, modificando-os e transformando-os. E tem como suas características, né? A manipulação no espaço da natureza, da paisagem, né, em grandes dimensões. E para isso, às vezes, eles precisam de muita estrutura e muita mão de obra também. É isso. Aqui no livro de vocês, na página 60, né, nós temos uma outra artista. O nome dela é Maya Lin, né, que ela também faz essas interações na natureza, essas modificações, né, que se chama... Tem aí no slide, Uma Dobra no Campo, que é a Fold in the Field, foi feita em 2013, nessa foto. Então, ela fez essa interação na natureza, bem interessante. Vocês forem olhar bem a imagem, e não deve ter sido nada fácil fazer, deve ter precisado de muitas pessoas para ajudá-la. Então, uma das características da land art é a sua relação direta no espaço natural, né? E justamente por isso as obras nem sempre são acessíveis, né, presencialmente ao grande público, dependendo de registros de vídeos e de fotografias, como a gente está tendo agora, tá certo? Então vamos lá. Quais são as formas que a natureza oferece? Vocês sabem me dizer? Então, a natureza nos oferece o quê? As formas biológicas, né, que são as vegetais, animais e florestas, as formas hídricas, que são os lagos, os rios, os mares, os oceanos, as formas minerais, como os minérios, rochas, areia, argila, carvão. Hoje a gente tem uma infinidade de trabalhos feitos que se utilizam nas casas como decorações, né, com as formas minerais, que são os mármores, os granitos, as pedras, enfim. Tudo isso ganham os nossos espaços no nosso dia a dia. E também temos a forma energética, como a luz solar, o vento, a água. Tudo isso são formas que a natureza nos oferece para que nós possamos criar e recriar. E também fazer arte, não é verdade? Então, vamos falar um pouquinho aqui. Nós já falamos de um artista estadunidense, né? E vamos falar agora também de um artista aqui da nossa terra, aqui do Pernambuco, né? De Pernambuco, seu nome é José Bezerra, ele é bem conhecido. Vou deixar para vocês um link de um documentário, que ele é bem curtinho, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre José Bezerra. Ele é um pernambucano, escultor, que ele faz obras, né, a partir de elementos da natureza. Ele utiliza a madeira de umburama como matéria-prima nas suas peças. Então, José Bezerra, ele tem se dedicado a trazer à tona figuras grotescas, opulentas e tamanhos que variam de acordo com a criatura que está prestes a nascer. Vocês vão ver aí nos slides, né, várias criações, várias composições dele, utilizando elementos da natureza, como, né, esculpiu em madeira, né, esculpir na madeira. E outros elementos que nós temos
no nosso dia a dia em casa. Você pode ter aí aquela mesa de madeira antiga, um armário, tudo isso pode ser considerado, pode ser feito, foi uma interação entre o artista e a obra. A criação de uma mesa, de um armário, de uma estante, de uma peça, tudo isso pode-se dizer que é uma interação entre a natureza, né, e a arte. Vamos lá. Vamos dar destaque também para Franz Krasberg, não sei se é assim que fala o nome dele, tá? Ele nasceu na Polônia, 1921, e mudou-se para o Rio de Janeiro. E de lá para cá, ele também começou a fazer as intervenções dele na natureza. Então, ele é um escultor, pintor, gravador e fotógrafo, autor de obras que têm como característica os elementos da natureza. Ele destaca-se pelo ativismo ecológico, que associa a arte e a defesa do meio ambiente. Aí vocês vão ver no slide, né? Tem algumas obras dele, mas se vocês pesquisarem mais no Google, vocês vão encontrar muito mais obras, né, realizada por ele, geralmente no espaço natural, como praias, né? Então, outra coisa que nós vamos falar para vocês é um pouquinho da arte que vai à mesa. O que quer dizer arte que vai à mesa? Quem disse que a arte vai à mesa? Claro que vai. Então, nós não estamos falando da transformação dos elementos da natureza em arte. Por exemplo, a minha mesa é de granito. É uma pedra que foi tirada, né, numa rocha mineral. Então, na mesa vai arte, e hoje em dia muito mais. Tem os grandes estudiosos, as grandes pessoas que só se dedicam a esses assuntos, a esse tema. Então, a arte que vai à mesa. O que nosso capítulo quer dizer com isso? Que o restauro, né? Ações de restaurar, recuperar ou regenerar algo. E também tem as questões ecológicas, né? Hoje em dia, muita gente... Eu reciclo de vez em quando alguns potes de vidro, de plástico, de sorvete, nem se fala. Eles aparecem, mas também somem muito rápido. Os copos reutilizáveis, né? Então, alimentos sem agrotóxico, tudo isso faz referência, né? Uma arte que vai à mesa. E também podemos falar um pouquinho sobre a ecogastronomia, que é um movimento que busca uma forma mais consciente de lidar com todo o processo de elaboração da comida, respeitando os seus ciclos naturais na natureza, além do uso consciente, sem desperdícios e sem uso de agrotóxico. Então, isso está presente na nossa mesa. E aí, você já fez alguma reciclagem? Já reciclou algum pote, alguma caixinha? Eu reciclo sempre minhas caixas que eu posso. Só não reciclo mais porque não deixam. Mas é aí. Olha, estamos aqui concluindo a nossa aula do capítulo de hoje, o capítulo 4, né? A natureza como arte, né? Falamos de alguns autores, alguns artistas, na verdade, como eles transformam, né, elementos da natureza em arte e como essa arte está presente na nossa casa, na nossa vida, né? Então, vou deixar as atividades no link e vocês vão responder para mim, ok? Obrigado por assistir nossas aulas, nossos comentários. Fica conosco, muita saúde para todos.